Olá, meus amados. Graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Graças ao Senhor que está nos dando mais uma semana abençoada. Semana de vitória, de alegria, de realizações em Cristo Jesus, né? O Senhor realizando maravilhas. Então, já quero louvando a Deus pela vida da irmã Jaqueline, da irmã Raquel, né? Então, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. E estamos iniciando uma semana, assim, de bênção, né? Cíntia, o Senhor te abençoe, querida. Então, é bênção do Senhor, né? E vamos caminhando, porque nós estamos vendo Deus agir cada dia. Deus guardando, nos livrando, nos protegendo, nos conduzindo. Isso é maravilhoso demais. E eu digo a vocês que eu sinto falta, né? Nesses dias que eu fico sem fazer live, eu sinto falta dos irmãos que estão aqui, que nós conversamos aqui, né? Naubert também, Deus abençoe. Então, a gente sente falta. E hoje, para mim, é sempre uma bênção vir fazer uma live, né? Estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, exaltando, falando da palavra de Deus, né? Então, orando, né? Intercedendo, tudo isso, irmãos. Isso é bom demais. E isso faz falta para a gente. Eu sinto falta, né? De ver seu nome aqui, da tua participação aqui. Por isso é que eu sempre convido. E convido você para fazer isso. Entre em contato com seus contatos, mande, né? Aí do Facebook. Convide-os, né? Compartilhe com eles. Faça isso. Isso é bom demais, eles vão aprender também, vão ser edificados também e alcançados, né, pela palavra do Senhor. Então, faça isso. Você tem a sala de vídeo? Então chame para a sua sala de vídeo. Convide aí, compartilhe com eles e participem juntos, né, desse momento tão precioso, tão bom que nós temos aqui. E eu louvo a Deus pelas vitórias que nós temos recebido. Kelly Campos, Deus abençoe. Então veja bem, Marli, hoje a nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está em Deus e nós confiamos no Senhor. Mas hoje eu tomei a segunda dose da vacina, não é? Então é bom isso, fazendo a minha parte. Então você que também vai estar chegando o seu dia de vacinar, faça isso. É bom, é a nossa parte, essa parte nós temos que fazer, ok? E graças a Deus que eu tomei a segunda dose, tenho certeza que vai tudo bem, em nome de Jesus Cristo. Mas a nossa confiança, eu repito, minha confiança é no Senhor. Quem nos guarda é o Senhor, quem nos livra é o Senhor, quem nos protege é o Senhor, porque está escrito lá no Salmo 91, não é? Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então veja bem, a Bíblia não está dizendo que nada disso, que isso não existe. Existe. Agora, o que está me dando a segurança e a confiança é de que eu não devo temer estas coisas, porque a minha confiança e a nossa confiança está no Senhor. Ok, amados? Então, eu quero, esta semana nós vamos tratar de um assunto assim muito bom, que hoje é um assunto que todos falam e todos nós estamos vivenciando, uns mais, outros menos, mas estamos vivenciando, que é sofrendo de alguma maneira, não é? Uns estão sofrendo porque estão com enfermidade, outros estão sofrendo porque têm seus parentes no hospital, outros estão sofrendo por causa da questão econômica, outros estão sofrendo por causa do medo, por causa do receio, do temor, por causa de tantas coisas que estão aí, por causa dessa pandemia, enfim. Quem é que hoje não está vivenciando um certo sofrimento na sua vida? Então, pensando em tudo isso, analisando tudo isso, orando, então eu quero falar nessa semana sobre vitória no sofrimento. Esse é o tema da nossa live desta semana. Vitória no sofrimento. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, como é que alguém pode pensar nisso, vitória no sofrimento? Como é que a gente pode
alcançar isso? Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Vamos ler a palavra do Senhor primeiro, depois nós vamos meditar um pouco sobre isso. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Eu quero ficar com esta última frase. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Qual era a situação aqui? A situação, os irmãos, muitos irmãos já sabem, aqui está tratando da rainha Esté, que o povo judeu estava sentenciado. Havia uma sentença de morte sobre o povo judeu e estava tudo acertado, já estava tudo pronto, tudo esquematizado, todo o sistema pronto, tudo para exterminar os judeus que moravam em Suzã, que era a capital da Pérsia. Era para exterminar. E então Mardoqueu tomou conhecimento disso e foi para a porta do palácio e ali ficou vestido de saco até que a rainha Esté chegou e veio conversar com ele. Chegou e disse, olha, a situação é essa, e contou para ela. E então disse, olha, você pode até ficar sem interceder, você pode até deixar de fazer qualquer coisa, você está muito bem aí, você está confortável, está tudo certo. Você pode até deixar, mas eu quero te dizer que nem sua família vão escapar também não. Então a rainha Esté disse, olha, não é dia de eu chegar diante do rei, porque se eu chegar lá no dia que ele não me chamou, a lei diz que morre quem faz isso, a não ser que ele estenda o cetro. Então peçam para o povo orar durante 3 dias e 3 noites, jejuando também, todos, do maior ao menor, e eu também vou jejuar aqui. E então depois eu irei. Se morrer, morrerei. Mas em outras palavras, Esté disse, eu cumpri a minha parte. E nós sabemos qual foi o resultado. Muito bem. Então, o que eu quero dizer, fizemos esse panorama aqui rapidamente da situação do versículo, e eu quero tratar nessa primeira live da semana, eu quero tratar de personagens bíblicos que tiveram vitória no sofrimento. Os irmãos estão ouvindo um barulho aí, não se preocupe não, a gente usando aqui furadeira aqui em cima e tá difícil, mas não se preocupe não. Então eu quero tratar de personagens bíblicos que tiveram vitória no sofrimento. E eu vou tratar de todos eles bastante conhecidos nossos, que é para a gente poder internalizar bem o que é isso, como é que a gente tem vitória no sofrimento. O sofrimento vem, existe o sofrimento, nós não estamos livres dele, nós não estamos isentos, porque nós não estamos numa redoma, né, sem que nada chegue a nós, não. Jesus disse que o sofrimento viria para a gente. Mas como é que a gente tem vitória nisso? Então vamos ver. Vamos começar aqui por um bastante conhecido nosso, José, que você conhece muito bem. José, a gente sabe, não teve culpa de nada. Por causa de inveja dos irmãos, primeiro tentaram matar, Deus o livrou, não mataram, jogaram num poço, mas ele sobreviveu. Depois tiraram de dentro do poço e venderam como escravo. E ao chegar no Egito, foi vendido como escravo, ali estava lá. E foi comprado por Potifar e foi ser mordomo, foi ser administrador da casa de Potifar, e diz a Bíblia que tudo que ele colocava a mão prosperava. Então veja bem, foi caluniado, a esposa de Potifar diz que ele fez uma coisa que ele não fez, porque era ela que tinha feito, e foi preso, foi humilhado, foi maltratado, foi espancado, ficou numa prisão terrível. Lá ele teve a simpatia do responsável pela carceragem,
e então começou a ajudar, começou a ser bênção ali onde ele estava. Apesar do sofrimento, ele começou a ser bênção. José procurou ser uma bênção. Ele estava sofrendo. Quem é que está preso que não está sofrendo? Todos, né? Ou em qualquer situação, ou em qualquer tipo de sofrimento, seja ele qual for, seja ele qual for. Então, ele estava ali, mas na própria prisão, no sofrimento, na humilhação, ele procurou ser uma bênção. Ele procurou ajudar, ele procurou fazer o melhor, ele procurou dar o melhor de si. Podia estar revoltado, podia estar cheio, mas ele procurou fazer o melhor. O resultado disso, ganhou a confiança do chefe da carceragem e então passou a ajudar ali e ser uma pessoa que estava auxiliando bastante aquele homem. Então, veja bem, tudo parecia não ter solução para José. Estava tudo fechado, né? Mas uma coisa ele não deixou de fazer. Ele firmou a sua confiança em Deus. Porque ele sabia que quem falou com ele foi o Senhor. Que quem cuidava da vida dele era o Senhor. Apesar de tudo parecer sem solução, ele continuou confiando no Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele teve vitória no sofrimento. Por causa da bênção de Deus, foi tirado dali da prisão, interpretou o sonho de Faraó, foi governador do Egito. Vitória no sofrimento. Ele teve a vitória quando estava no sofrimento. Foi lá que Deus deu para ele a vitória. Então guarde bem isso aí, porque é importante. Muitas pessoas, quando estão no sofrimento, seja ele qual for, de alguma maneira, normalmente essas pessoas tiram o foco de Deus e focam somente no sofrimento. José fez o contrário. José, o seu foco era Deus, a sua fé era no Senhor, a sua confiança no Senhor. Ele não perdeu essa confiança em hipótese alguma. Segundo, a própria rainha Esther. Olha só, meu irmão, com a sentença de morte decretada, porque já estava decretada, e ela proibida de ir onde estava o rei, porque poderia morrer. O que ela fez? Ela foi a si mesma, e o que Deus fez? Ela foi um instrumento de Deus junto ao rei, e depois toda a trama foi descoberta, tudo, não é? E a vitória veio para o povo de Deus. O povo de Deus não foi eliminado, não morreu ninguém, absolutamente ninguém. E o que aconteceu com isso? O sofrimento que eles estavam vivendo, a decretação de uma sentença de morte que eles estavam vivendo ali, sabiam que ia acontecer. Deus, por causa da fé de Mardoqueu e também da confiança de Esther e a coragem de Esther de ser uma bênção, de ser instrumento de Deus, apesar do sofrimento, a vitória veio. Então, ganhou vitória, teve vitória no sofrimento. Vai guardando isso aí, meu irmão. Porque nas outras lives nós vamos, assim, trabalhar mais sobre isso. Daniel, vamos outro exemplo. Daniel, que é muito conhecido nosso. Daniel, um homem de Deus, servia o rei, era um homem influente no reino, e por causa de inveja dos outros administradores e outros homens influentes que tinham inveja, porque Daniel era muito querido do rei, eles arrumaram um jeito de denunciar Daniel. E como é que foi isso? Fizeram com que o rei assinasse um decreto que durante um período ninguém podia adorar outro Deus a não ser clamar a outro Deus, orar a outro Deus a não ser o rei. O rei era como Deus ali. E esses homens ficaram observando Daniel, pois eles sabiam que Daniel orava todos os dias.
pela manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Todos os dias ele fazia isso. E então, depois que o decreto foi assinado, a lei foi assinada, a lei dos medos e persas, o que eles fizeram? Foram para onde estava Daniel, na casa de Daniel, e ali viram Daniel orando. E chegaram para o rei e disseram assim: ô rei, não há uma lei, um decreto, que ninguém pode pedir a outro Deus a não ser ao rei? Sim, eu assinei. Pois é, Daniel, ele está pedindo a outro Deus que não é ao rei. Então, como diz a lei, tem que ser jogado na cova dos leões. Muito bem. O que fizeram com Daniel? Contra a vontade do rei, porque o rei não podia voltar atrás. Então, contra a vontade, pegaram Daniel e levaram Daniel e jogaram dentro da cova dos leões. Irmão, você imagina o que alguém ser jogado na cova dos leões, leões famintos que estavam lá. Mas o que Daniel fez? Daniel não se apavorou. Daniel não tirou o foco de Deus. Daniel não se desesperou. Daniel não deixou de falar com o Senhor. Daniel continuou sendo esse homem fiel a Deus, apesar de estar ali numa situação de perigo, de sofrimento terrível, de tudo, que podia ali não voltar mais. Por quê? Aos olhos dos homens, meus irmãos, aos olhos dos homens, quem era jogado na cova dos leões não saía vivo dali. Em hipótese alguma, ele saía vivo dali. Mas Daniel, servo do Deus Altíssimo, continuou firme na sua fé e no seu propósito diante de Deus. E o que aconteceu? Nada aconteceu a ele. Vitória no sofrimento. O apóstolo Pedro, preso, estava numa prisão de onde dificilmente ele sairia mais, a não ser para ser decapitado ou morto, de alguma maneira. Mas ele continuou confiando no Senhor. Sofrimento, preso, que poderia ser morto, que, humanamente falando, não sairia mais dali. Então, ele continuou confiando no Senhor. Ele continuou orando. Ele continuou sendo bênção de Deus, apesar do sofrimento. E o que aconteceu? O anjo do Senhor veio e tirou de lá. E o levou lá para onde os irmãos estavam orando. Vitória no sofrimento. Paulo e Silas foram presos e estavam ali. Sofrimento imenso, porque as prisões ali eram terríveis, eram fétidas, era tudo que possa se imaginar de ruim, pode colocar 10 vezes mais. Terríveis eram estas prisões, amarrados pelos punhos e pelos tornozelos. A única posição que tinha era sentados. Não tinha outra posição para ficar. Mas o que eles faziam? Diz a Bíblia que eles cantavam, eles adoravam ao Senhor. Todos sabiam que quem ia para aquela prisão, o fim dali era a morte. Mas eles continuaram crendo e louvando a Deus. E o que aconteceu? Eles viram a vitória no sofrimento. Eles viram as portas das celas se abrirem, ninguém saiu, os presos não fugiram, o carcereiro quis se suicidar, ele disse: não faça isso, porque não saiu ninguém. O carcereiro chegou para ele, olhou lá, trêmulo, né? Com uma luz, olhou, verificou que não tinha saído ninguém. E esse carcereiro olhou para ele e disse: olha, o que é que eu faço para ser salvo? Para ter o que vocês têm? E Paulo disse o versículo que todos nós conhecemos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E qual foi a vitória que Paulo viu? Não somente ele e Silas saírem da prisão, mas eles viram a vitória muito maior. Apesar do sofrimento, eles viram a vitória muito maior. Qual foi? A salvação daquele homem e da sua família. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Há muito sofrimento. Todos, né?
vivenciam sofrimentos de uma forma, de outra. E eu aqui não vou ficar colocando que tipo de sofrimento é. Você que sabe que sofrimento você tem vivenciado ou já vivenciou. E eu posso falar por mim. Eu sei o que é vitória no sofrimento. A grande maravilha é não tirar o foco do Senhor Jesus. É não deixar que o sofrimento, ele está aí. Ninguém vai negar sofrimento nenhum. É uma enfermidade, ninguém vai negar a enfermidade. É a enfermidade. Está sofrendo? Está. Está passando por uma luta imensa? Sim. É uma outra situação? É uma situação no lar? É no trabalho? Seja onde for. O importante é não deixar de confiar no Senhor. É a confiança que nós temos que ter. Senhor, eu vou continuar confiando em Ti, independentemente de qualquer situação. Deixa eu contar a experiência de uma mãe que, na época da escravidão americana, ela tinha um único filho. E ela era uma serva de Deus. E então, o filho dela foi para o mercado de escravos e levaram para ser vendido ali. E ela foi junto. Ela podia ir, porque ela já tinha a liberdade dela por causa da idade. Então, mas ela foi junto com o filho. E ela viu o filho lá, colocado lá no local onde colocavam os escravos para virem olhar os dentes, olhar o corpo, olhar tudo para ver se aí comprava aquele escravo. E quando ela viu o filho dela naquela condição, ela se ajoelhou ali, naquela feira de escravos, muita gente passando perto dela, e ela se ajoelhou ali e ela disse: ô meu pai, eu continuo confiando no Senhor, mas eu estou sofrendo muito, está sendo muito doloroso, eu estou vendo o meu filho ali sendo vendido como escravo, eu não sei para onde ele vai, eu não sei o que vai acontecer com ele se isso acontecer. Senhor, tem misericórdia, olha para mim, me socorre nesta hora, tem misericórdia do meu filho, não deixe ele ser vendido. E ela estava ali orando, ela estava clamando a Deus, cabeça ali no chão mesmo, chorando, gemendo diante de Deus. E aí alguém bateu no ombro dela. Quando bateu no ombro dela, ela levantou a cabeça, era um casal. E aquele casal chegou para ela e disse assim: a senhora é mãe daquele rapaz ali? Mostrou o rapaz. Ela disse: sou. Ela disse: ele está ali para ser vendido como escravo, não é isso? É. Pois é, nós compramos o seu filho. Quem comprou ele fomos nós. Ela disse: e vocês vão levar ele para onde? O que vocês vão fazer do meu filho? E eles disseram assim: nós não vamos levar ele para lugar nenhum e nem vamos fazer nada com ele, porque nós estamos devolvendo ele para a senhora. Ele é seu. E ali deram, né, já a carta de alforria para aquele rapaz. Pronto. Ela não tirou o foco. Ela não deixou de crer no Senhor. Ela não deixou de orar. Ela não deixou de confiar. Então, seja qual for o sofrimento que você esteja vivenciando hoje ou já tenha vivenciado, nunca esqueça, nunca deixe de confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Então eu quero deixar essa palavra hoje e quarta-feira nós estaremos falando um pouco mais a respeito desse assunto. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de podermos tratar da Tua Palavra, falar da Tua Palavra. Ó Deus, nós sabemos que hoje todos estão vivendo com muita apreensão, muita
muita coisa vindo, Senhor, todos com medo, com receio, por causa das fragilidades humanas, nós temos tudo isso. Mas nós não deixaremos de confiar no Senhor. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, Senhor, nossa confiança está no Senhor. E agora nós te clamamos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas suas casas. Te clamamos pelo Abimael, ó Deus que está ali, entubado. Meu Senhor, tem misericórdia. Derrama sobre ele a tua unção de cura, para que ele receba saúde. E saia dali, em nome de Jesus, declarando: o Senhor me deu a vitória. Pai Celestial, e aos outros também, são milhares que estão nos hospitais, nas suas casas, sem saber o que pode acontecer. Senhor, tem compaixão, só o Senhor pode mudar a história de uma vida. O Senhor pode mudar qualquer coisa, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor para tudo isso acabar. Basta isso. Então, Senhor, é isso que nós te clamamos. Dê uma palavra, Senhor, de ordem para que essas pessoas recebam saúde para a glória do Senhor. Senhor, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. A turbulência é muito grande, as lutas, ó Deus, por poder é muito grande. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, na área federal, na área estadual, na área municipal, no executivo, no legislativo, no judiciário. Senhor, em todas as áreas, em todos os segmentos, tem compaixão desta nação. Tem misericórdia do Brasil, sara a nossa nação, Senhor. Senhor, sara a igreja, tua noiva, teu povo, sara, Senhor, e que a tua igreja volte para o lugar que Deus quer que ela esteja, que é de anunciar a Cristo Jesus como Salvador, Senhor, libertador da vida do homem. Oh, Senhor, esse é o trabalho da igreja. É isso que a igreja tem que fazer. É orar, é clamar, é chorar diante de ti, é interceder. Oh, Senhor, tem misericórdia. Que seja uma igreja forte, que volte para a essência do Evangelho. Senhor, restaura os valores espirituais, os valores bíblicos, os valores da tua palavra nas famílias. E que as famílias tenham prazer na tua palavra, de estudar, de aprender, de seguir, de obedecer o que nela está escrito. É isso, Senhor, que nós te clamamos, né, nesse dia, com o nosso coração, Senhor, diante de ti, derramado na tua presença, clamando porque nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para mudar qualquer situação. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus amados? Eu quero mandar para você um abraço, que você que chegou depois, aqui na live, que eu não pude te cumprimentar, que o Senhor te abençoe, viu? Que a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. Que a graça do Senhor também seja derramada cada vez mais sobre você e a sua família. Amém? Então vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Deus abençoe cada um, Deus abençoe você, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, a você e a sua família, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.